Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Loredane, eu sou professora de Química, tá? E eu trago aqui todas as semanas, todas as quartas-feiras, uma aula para vocês específica de Química. A gente está construindo esse canal, então ainda tem muita aula para vir, beleza? Então, gente, antes de mais nada, vamos lá, o que a gente vai ver nessa aula? Essa aula a gente vai aprender modelos atômicos. Quais modelos atômicos? Os principais, tá? Que é Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e o modelo de Schrödinger eu também trago para vocês, como complemento de todos eles. Depois desses modelos atômicos, a gente faz um exercício. Então, antes de mais nada, vamos lembrar o que a gente já viu anteriormente. Anteriormente, nos vídeos anteriores, você já pode verificar que a gente aprendeu sobre os átomos, como que os átomos se comportam, como que eles são, né? O que é um elemento químico. A gente também aprendeu a ver a massa do elemento. A gente estava vendo coisas unitárias, né? Agora a gente vai começar a desenhar tudo isso. Então, o modelo atômico, o que é? Um desenho, uma imagem criada a partir das observações que a gente tem daquele elemento químico. Isso é o modelo atômico. E tem vários modelos atômicos. Por quê? Porque é uma evolução. Então, no primeiro momento, o primeiro modelo atendeu às necessidades daqueles estudos e do que se sabia naquela ocasião. À medida que a ciência vai avançando, a tecnologia vai avançando, as necessidades de modelo mudam. Então, a gente chega hoje no nosso modelo atual, que é o modelo quântico, que é um modelo baseado em incertezas. Mas o nosso primeiro modelo é aquele lá atrás que fala da bola de bilhar, tá? Então, tudo isso tem relação com o tipo de imagem que a gente cria a partir da nossa necessidade. Agora, antes de mais nada, se você ainda não me segue, pode clicar aí, me seguir, curtir o vídeo, tá? E acionar o sininho para você ficar sabendo ficar por dentro de tudo, tá bom? E vamos lá agora que a gente vai ver modelos atômicos. Vem comigo. Então, o primeiro modelo atômico que eu tenho aí para vocês é o modelo de Dalton, né? Que é o modelo da bola de bilhar. O que significa? Que no começo, quando Dalton começou a investigar os elementos químicos que já existiam, que já se conheciam, ele criou uma imagem. Essa imagem ele tirou e extraiu das ideias dos gregos, dos antigos filósofos. Quando os filósofos começaram a tentar entender o que era, da onde era, aqueles questionamentos primários sobre a ciência, eles tiveram a visão de que o átomo era a menor parte de qualquer coisa. Então, por exemplo, não eram os átomos que formavam as substâncias, mas a substância em si ela era um átomo. Se você dividisse ela até o máximo que você conseguisse, ia chegar um momento em que você não ia dividir mais. E esse era o átomo daquela matéria. Era assim que eles viam. E a partir dessa ideia e desse conceito foi que Dalton trouxe para ele a visão de modelo atômico. E aí ele desenhou esse modelo, baseado em quê? Baseado nas ideias gregas. Ele disse que esse modelo ele era maciço, indivisível, como uma bola de bilhar. Então, o modelo da bola de bilhar é o modelo de Dalton, é o primeiro modelo que a gente tem. E esse modelo ele serviu de base primária para tudo que conhecemos a partir da teoria atômica molecular. Então, ele não é um modelo obsoleto, mas ele é um modelo que foi melhorado e adaptado, entende? Então, a ideia dele ser indestrutível, indivisível e uma bola, uma forma esférica, foi que atendia às necessidades daquela ocasião, tá? Só que o elemento químico, ele é um conjunto de átomos, isso é interessante você saber. É diferente de eu falar esse átomo ou esse elemento químico. O átomo, a gente calcula a massa dele a partir do número de prótons e de nêutrons dentro dele. O elemento químico já é uma massa média ponderada do conjunto daquele elemento químico. Entende? É diferente esse conceito. Então, o que acontece? O elemento químico, cada elemento químico possui as mesmas propriedades, tamanho e massa. E em reação química, eles se rearranjam. Esse assunto aqui de reação química, eles se rearranjam, é muito importante, porque esse é o princípio da lei de Lavoisier,
que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, para você ver que não é um modelo obsoleto, mas é um modelo que ainda é usado até hoje para explicar, por exemplo, a lei de conservação das massas. Beleza? Então, a partir do momento em que é criado um modelo e ele é aceito pela comunidade científica, todos os estudos que continuam ao longo desses anos, eles vão concordar com esse modelo e vão esperar que os resultados encontrados sejam como aquele modelo foi desenhado. E o que aconteceu? Aconteceu que Thomson foi fazer um experimento, e ele fazia um experimento com eletricidade. Então tinha um tubo de Crookes, que é um tubo de Crookes. No tubo de Crookes o ar é rarefeito, tá? E o ar é gasoso, não é mesmo? O que ele fazia? Ele adicionava energia elétrica. Energia elétrica já era um assunto estudado há muito tempo pela física, muito bem consolidada. Quando ele fazia isso, ele observava que aquelas moléculas de ar que estavam lá dentro se comportavam respondendo àquela eletricidade. Não fez sentido para ele. Porque se o átomo é uma esfera maciça e indivisível, por que ela ia ter um comportamento conforme a energia, a descarga elétrica que acontecia ali? Então ele falou, não, sabe o que acontece? Provavelmente tem carga o átomo. Não é uma esfera maciça, ele deve ter carga. E foi daí que surgiu o elétron. O elétron foi Thomson quem elucidou isso pra gente, né? Então ele trouxe o elétron para explicar por que os átomos gasosos se comportavam com a descarga elétrica, se comportavam daquela maneira. Porque o certo seria eles não terem nenhum tipo de comportamento, né? Eles não tinham carga, não tem pra que isso. Então ele melhorou o átomo, né? Ele falou que a esfera não é uma esfera maciça. A ideia de ser indivisível também caiu por terra, porque agora tinha elétrons neles, né? Ele disse que o átomo era neutro, isso é, que ele tinha carga tão positiva quanto negativa, tá? E que o elétron foi descoberto a partir do experimento e que ele deixava de ser indivisível. Surgiu os elétrons. Então ele desenhou o nosso modelo pudim de passas. Olha que bonitinho, ele tá sorrindo. E tá triste. Então ele falava que era uma esfera também, só que essa esfera ela era gelatinosa, incrustada de elétron. Esses elétrons, a esfera era positiva e os elétrons eram negativos, o que fazia com que a matéria, o todo, se tornasse neutro. Pronto, esse modelo passou a ser agora observado e estudado por todos os cientistas. Todos os experimentos se baseavam na premissa de que esse era o modelo, o pudim de passas. E aí que as coisas começam a acontecer mais uma vez. Mais estudos, agora na era da radioatividade, onde ela tinha sido descoberta, estava sendo estudada pra caramba. Nessa época, nessa ocasião, veio Rutherford, que fazia um estudo com partículas alfa. O que ele fez? Ele tinha um aparato que recebia as partículas alfa. Esse aparato refletia, né, cintilava as partículas alfa. No meio do caminho ele colocou uma folha de ouro, então ele colocou uma folha muito fina de ouro. Sabendo que o ouro era um elemento químico, ele já esperava que tinha aquelas partículas, aquelas esferas gelatinosas, um monte de esfera gelatinosa ali. Era isso que ele esperava. E também já se sabia na época que a partícula alfa era uma partícula grande, tá? E aí o que acontece? As partículas alfa disparavam, passavam pela folha de ouro e refletiam lá atrás. Então, na observação dele, ele esperava que, na verdade, os átomos não iriam permitir essa passagem com tanta facilidade. Só que não foi isso que aconteceu. Aconteceu exatamente o contrário. Praticamente todas as partículas alfa se refletiam em linha reta. E algumas se desviavam e outras, muito mais raramente, retornavam. E aí ele falou, ué, isso não faz sentido. Não faz sentido com o modelo atual. Aí ele falou, vamos observar isso melhor e vamos ver se o que tem de errado aí, o que está acontecendo. Então, nesse momento, ele passou a observar melhor essas partículas. Ampliou o tempo de observação. E aí ele realmente entendeu que todas as partículas alfas passavam direto. Aí ele falou, realmente, eu acho sim que os átomos têm carga. Porém, não é como foi desenhado. Aí veio a eletrosfera. Foi daí que surgiu.
Então ele fala que na verdade o átomo ele é nucleado. Foi Rutherford quem trouxe o núcleo para o átomo e que os elétrons estão na eletrosfera. Então ele falou que assim, ó, o tamanho do átomo é mais ou menos assim, como se eu tivesse um campo de futebol e no meio do campo de futebol tivesse a bola de futebol e todo o resto fosse a eletrosfera, incluindo as arquibancadas. Para vocês terem uma ideia da dimensão, entendeu? A bola de futebol e todo o campo, né? As arquibancadas, tudo como elas são grandes em relação ao núcleo. Por quê? Porque o desvio da partícula alfa era muito pouco e muito raramente. Então esse núcleo devia de ser muito concentrado, né? Por isso. Então o núcleo era formado por partículas positivas, tinha um volume menor, maior massa. Já a maior densidade também. Já a eletrosfera era um imenso espaço vazio e as partículas de natureza negativa, que eram os elétrons, que já tinha sido descoberto anteriormente, que estavam ali. Então ele não trouxe ele trouxe o modelo do sistema solar. Então as camadas eletrônicas não eram redondas, né? Elas eram elípticas. Só que a ideia desse modelo de Rutherford não era bem aceita pela comunidade, por quê? Porque ela contradizia as leis da física. E a lei da física ela já estava consolidada, sabe? Tipo, não tinha mais tanta discussão em torno dela, porque ela já estava muito bem aceita pela sociedade científica. E aí que veio Bohr, que por acaso acrescentou e melhorou. Ele falou assim, ó, sabe o que é? Eu sei o que acontece. As esferas, a eletrosfera, ela não é elíptica, ela é redonda. E tem mais. Para que os elétrons não perdessem energia e se chocassem com o núcleo em algum momento, era necessário garantir que eles ficassem em órbita. E como você faz para garantir isso? Energizando essa órbita, fazendo com que essa órbita tenha uma quantidade específica de energia. Ele trouxe a ideia da quantização da energia atômica, tá? Foi Bohr quem elucidou isso pra gente. E para isso ele, claro, observou vários comportamentos do átomo, entendeu como aquilo funcionava. E olha só que interessante. Ele dizia que o átomo mais estudado foi o de hidrogênio, tá? Ele dizia que os elétrons eles ficavam com uma quantidade de energia tão específica que quando ele mudava, quando ele ganhava energia de um ambiente externo, por exemplo, uma chama, ele soltava para uma energia mais externa. E nesse momento, por exemplo, como se esse aqui saltasse para um mais externo, absorvia energia, saltava para um mais externo, porque a energia aumenta daqui para cá, certo? Quando ele ficava aqui, ele não conseguia ficar aqui, então ele retornava para o dele. Nesse momento ele liberaria aquela energia na forma de luz, tá? Que são os ditos fogos de artifício hoje. Então olha que interessante. Ele quantizou. A ideia de quantizar fez com que deu o modelo atômico de Bohr um modelo pré-quântico. A quântica, né, a física quântica, estava começando a ser estudada naquele momento. Era um assunto muito novo. E o Bohr conseguiu fazer essa ligação, que faz todo sentido, né? Porque a física quântica estuda as substâncias, a matéria é muito pequena, né? Tamanhos muito pequenos, e o átomo é isso, né? Então faz muito sentido. Então ele falou o seguinte, que os elétrons, eles tinham suas órbitas próprias, entende? Então os elétrons, cada um tem sua órbita, os quais são chamados espaços estacionários. Por quê? Porque a quantidade de energia ali é estacionária, ela não perde e nem ganha energia, que faz com que garanta que ele não vá se chocar com o núcleo. Então, quando consome energia, quando ele ganha energia de um ambiente externo, ele vai saltar para um nível mais energético. Porque quanto mais distante do núcleo, mais energia tem aquele nível de energia. E aí, ele retorna, quando ele retorna, ele devolve na forma de luz, que foi o que eu expliquei ali. E os níveis de energia começam com a letra K, isso é uma curiosidade, porque ele acreditava que existiam níveis mais próximos do núcleo, então ele falou assim, eu vou começar com a letra K, porque daí, quando for descoberto, já tem espaço para colocar eles aí. Só que nunca foram descobertos, né, nenhum outro, então ficou K mesmo, tá?
E aí ele trouxe os níveis de energia. Vai só até que? Não, é infinito, sabe? Só que hoje, todos os átomos que a gente conhece, que a gente tem, a gente atende à nossa necessidade. Então a gente não precisa ter mais uma camada, por enquanto. Próximo átomo descoberto, a gente vai precisar de mais uma camada. Vamos. Tudo bem até aqui? Esse modelo atômico ele é muito importante, porque ele fala como é que fala? Ele fala uma coisa muito importante, que é dos fogos de artifício. Por que eles liberam aquelas cores bonitas, né? É isso, é o salto quântico. E aí a gente vai para o modelo atômico de Summerfield, que não necessariamente é um modelo atômico. Então Summerfield virou e falou assim, olha, é verdade, existem níveis de energia, mas dentro desses níveis de energia tem outras coisas, os subníveis de energia. Então o SPDF não foi uma coisa que surgiu do nada e de repente você se deu conta de que você tem que usar eles na distribuição eletrônica. Não. Os subníveis de energia eles surgiram com os estudos de Summerfield. Então, na verdade, ele não mudou o modelo atômico. Ele só mudou as órbitas. As órbitas que eram redondas, segundo Bohr, mudaram de formato. Elas não eram mais redondas e nem elíptica. Elas eram moldáveis. Vamos ver se eu consigo explicar isso. Então, por exemplo, no subnível K, eu tenho, no nível K, que é o nível 1, eu tenho o subnível S, então ele é redondo. No nível 2, que é o L, eu tenho o S e o P, e assim sucessivamente. Vai aumentando. O que vai acontecendo? O que vai acontecendo é que para cada subnível de energia, eu tenho uma quantidade de elétron que ele suporta. Então, o S suporta 2, o P 6, o D 10 e o F 14. Para isso acontecer, ele precisa de um determinado espaço para garantir que esse subnível comporte todos esses elétrons. E por isso que as órbitas do modelo atômico foram alteradas por Summerfield. E até então tudo ficou mais ou menos bem claro. E aí veio Linus Pauling e organizou a forma de distribuir eletronicamente. Não, gente, ele não virou e falou assim, olha, é distribuído assim. Não. Eles fazem testes em laboratórios e aí eles, nas observações, eles chegam a essa conclusão, tá bom? E aí veio o modelo atômico quântico, que desconstruiu tudo. Na verdade, não, ele não desconstruiu tudo. É que a quântica, ela é uma coisa que deixa a gente tipo, ué, o que tá acontecendo aqui? Mas ele trouxe o princípio da incerteza, do orbital e da dualidade. A dualidade significa o seguinte, que o elétron, ele se movimenta, ele está associado a uma onda, ou ele é uma partícula. Tudo depende da observação. Então, eu recomendo que vocês assistam o experimento da dupla fenda. E não esperem entender. Existem canais excelentes aqui no YouTube que tem esse experimento de forma bem simples e que não significa que você vai entender o experimento, mas você vai perceber que o elétron ele se comporta como partícula e se comporta como onda, dependendo do observador, tá? Então esse veio o primeiro princípio da dualidade, que é de Louis Broglie. Já o princípio da incerteza, que é proposto por Werner e por Heisenberg, que ele fala que não tem condições de você saber a velocidade do elétron e a posição dele no mesmo instante. Ou você sabe a velocidade ou você sabe a posição. Você entende? O modelo atômico são complementos, eles não são descartados. Então, desde o modelo atômico de Dalton até o quântico, nada foi descartado, foi complementado. Então, o modelo quântico, ele traz uma porção de condições duvidosas para a gente. Por quê? Porque esse estudo vai continuar. A gente ainda vai conseguir descobrir várias outras coisas sobre o modelo atômico. Até esse momento, a gente tem esses 3 princípios para trabalhar. Então, a incerteza é que a gente não sabe nem a posição e a velocidade, ou a posição ou a velocidade, assim como a gente também vai saber se é partícula ou se é onda, conforme a observação. E o princípio do orbital, que eu acho que é o que a gente tem mais que saber aqui. O princípio do orbital é interessante. Não existe uma localização exata do elétron.
mas existem regiões onde há a maior probabilidade do elétron estar. Entendeu a diferença? Então, onde o elétron está? O elétron, conforme os cálculos que eles fazem a partir da teoria quântica de Planck, né, eles encontram uma região onde há maior concentração de elétrons. Essa região é chamada de orbitais. E aí eu vou voltar com vocês naquele assunto do S, do P, do D e do F. E vamos lá. Se o subnível S comporta 2 elétrons, ele tem um único orbital. Se o P comporta 6, ele vai ter 3 orbitais. Se o D comportam 10 elétrons, ele vai ter 5 orbitais. 4, 5. E o F, por final, né? Se ele tem 14 elétrons, ele vai comportar 7 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada orbital seria essa região aqui, ó. Isso é um orbital. Cada orbital comportam 2 elétrons. A gente representa com uma setinha para cima e uma para baixo, que são chamadas de spins. Por quê? Porque nós não sabemos qual que é a posição e qual que é a velocidade deles. Certo? Aí esse desenho aqui representa que os elétrons podem estar em qualquer lugar da eletrosfera. A gente precisa fazer cálculos para saber. Mas existem regiões onde há maior concentração, que é encontrada a partir de cálculos. E essas regiões estão dentro dos subníveis de energia, que estão dentro dos níveis de energia. Daí vem a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Agora, a gente vai fazer um exercício. Tá na Enem é bom, né? Então, depois a gente vê todos os modelos atômicos, vamos lá. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para em seguida observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão da radiação eletromagnética ao ocorrer a... Quando você lê um exercício de Enem, você tem que tomar muito cuidado com a interpretação de texto, tá? Então, ele falou que foi um teste em laboratório, identificar cátions metálicos, tá? Introduzir uma pequena quantidade de material em uma chama de bico de Bunsen, para em seguida observar a luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão da radiação eletromagnética. Então, ele está falando aqui daquele salto quântico. Então, aqui tem o núcleo, aí aqui tem a eletrosfera. É o modelo de Bohr. Aí você tem um elétron aqui que salta para cá quando ele ganha energia, que seria a partir da chama do bico de Bunsen. Quando ele retorna, ele devolve na forma de luz. É isso que ele está dizendo, tá? Então, ocorre a mudança de fase sólida? Não, né, gente? Absolutamente, não tem nada a ver. É a combustão de cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio? Também não, porque nós não estamos falando de uma reação química, a gente está falando de uma coisa muito mais sutil, né? A gente não está falando da transformação dos metais em óxidos, não. A diminuição da energia cinética dos elétrons de uma órbita na eletrosfera atômica. A diminuição da energia cinética, não, porque a energia cinética, gente, já está sempre relacionada à movimentação, tá? A transição eletrônica de um nível mais externo para um nível mais interno. É exatamente isso, né? Ele vai do externo para o interno e aí ele devolve a luz. Então é a D, com certeza. Mas vamos ler aí. Promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Não, é ao contrário. Quando ele ganha energia, ele salta. Aí quando ele chega lá, ele quer voltar para onde ele está. Para ele retornar, ele devolve a energia e aí é a forma de luz, tá? Cuidado com isso.
Isso é muito comum, é um tema muito comum de vestibular também. E nem é tão complicado assim, então vale muito a pena você estudar e se dedicar a esse assunto, tá? Prestando muita atenção na interpretação de texto, que é isso que pega no Enem principalmente. Tá bom, gente? Bem, hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Comenta aí qualquer coisa se você ficou com dúvida, se você quer saber mais alguma coisa, se você quer se aprofundar mais no assunto. Comenta aí que eu respondo pra vocês, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser tabela periódica. Fica de olho aí. Beijo pra vocês e até a próxima.